Alô, minhas queridas e meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma vez reunidos no nosso canal Pormenores do Futebol dentro e fora de campo, para analisar um pouco os últimos acontecimentos envolvendo o nosso futebol do Nordeste, especificamente nesse vídeo, a situação dos clubes de Pernambuco. Vou deixar a Série A por último, que é do caso do Sport. Eu vou começar de trás para frente, digamos assim. Série D, grupo A3, onde se encontra Santa Cruz Central. Santa Cruz fez uma partida muito boa agora no último domingo passado. Venceu por 3-1 o co-irmão Ferroviário do Ceará. E foi uma partida onde Santa Cruz mostrou muita raça e principalmente velocidade na saída da defesa para o ataque. Tanto é que um dos gols saiu justamente de um contra-ataque em alta velocidade, onde o time pernambucano conseguiu o êxito do gol e, ao final de tudo, ganhou por 3-1, uma campanha muito boa de Santa Cruz. O Santa Cruz tem 19 pontos, só tem um empate, né? O Santa Cruz não perdeu, ou seja, o Santa Cruz tem 6 vitórias e um empate. 6 vitórias e um empate, ou seja, em 7 partidas. O Central está em terceiro lugar, empatado em pontos com o América do Natal, são 13 pontos, mas por questão de critérios, o Central está na terceira colocação. Também uma campanha muito boa, até porque o Central na última partida venceu o 13 da Paraíba, lá em Campina Grande, por 3-0. Ninguém está jogando excelente futebol, evidentemente, mas assim, os times, eu citei Santa Cruz e Central agora, eles estão, principalmente Santa Cruz, tem uma questão de velocidade, a técnica não está muito apurada, mas o time mais compacto sabe sair no contra-ataque, tem velocidade. O Central, eu sinto o Central com alguns jogadores mais técnicos do meio de campo, na transição do meio de campo para o ataque. Lógico, aproveitou os erros do 13 e conseguiu fazer o placar, 3-0. Mas assim, uma campanha muito boa também do Central. Vamos torcer que ambos passem para a próxima etapa e que cheguem, quem sabe, à reta final e saiam da Série D para a Série C. Falar em Série C, nós temos aqui o Náutico e o Retrô. Em um outro vídeo eu falei mais dos clubes do Nordeste, hoje falando especificamente da situação dos clubes de Pernambuco. O Náutico está em 12º lugar com 9 pontos e o Retrô está na 18ª posição com 7 pontos. A questão aí de pontuação é lógico, 2 pontos de diferença, não é um problema. O Retrô é que não está fazendo uma boa campanha, assim como o Náutico, não. O Náutico está fazendo uma campanha razoável, mas longe ainda do que eu acredito que a presidência e diretoria do Náutico, o treinador Hélio dos Anjos, pretenda. Porque pretende que o Náutico chegue mais adiante. Tem que melhorar bastante. O Retrô, inexplicavelmente, o time não vem rendendo e perdeu outra partida em casa, inclusive na Arena Pernambuco. Perdeu para o Guarani, que estava lá na zona de rebaixamento. Perdeu por 2-0. Na Série B, nós temos o CRB, para rimar. Série B e CRB. O CRB tem 18 pontos, está em 5º lugar. É uma campanha boa. O CRB, veja, eu falei dos clubes de Pernambuco, mas como o Pernambuco não tem Série B, eu preferi citar o CRB por um motivo. Eu falei de CRB agora, que está em 5º lugar com 18 pontos na Série B, mas o CSA é o 6º colocado com 13 pontos na Série C. E o Asa de Arapiraca, que também é de Alagoas, está em 1º lugar com a mesma campanha em pontos do Santa Cruz, só que o Asa está no grupo A4, que é como se fosse o grupo D da Série D. Então vejo que os times de Alagoas
estão fazendo boas campanhas. Então, houve, no mínimo, uma preparação razoável, né? Para poder chegar a essa situação com 3 times de Alagoas com boas campanhas no Campeonato Nacional. Virando a página, vamos para a Série A, onde na Série A nós temos o Bahia, que é 6º lugar, com 18 pontos. Todos cumpriram, com exceção do Ceará, que deve estar cumprindo a 11ª partida, que vai jogar com o Botafogo. Tanto Bahia quanto Vitória, Fortaleza e Sport, todos eles têm 11 partidas. O Ceará tem 10, mas vai completar a 11ª. Então, na ordem, Bahia é 6º lugar com 18 pontos, Ceará é o 10º com 10, assim como Vitória, só que é 16º com 10 também. O Fortaleza 17º e abre a zona de rebaixamento com 10 pontos. E na lanterna o Sport, 20º colocado, com 3 pontos apenas. A crítica à situação do Sport, muito crítica. Eu vou dar ênfase agora ao Sport. Fortaleza não está bem, não está rendendo. O Fortaleza tem um elenco bom, tem um bom treinador, é uma estrutura diferente. Não ficou contratando como o Sport contratou a troco de caixa, sem nenhum critério, como já fez em outros momentos. Nesse momento, o presidente Yuri Romão já foi com o Arnaldo em 1916, etc. Já houve também com o Martorelli, que foi uma semelhante. Ambos não fizeram boa administração, como o Yuri Romão está tentando reerguer o Sport, mas essas contratações que foram feitas, a grande maioria foram equivocadas e provavelmente foram contratações de indicações de empresários. Os empresários são verdadeiros vampiros do futebol, porque eles colocam seus jogadores, simplesmente jogadores, o jogador tal tem um bom jogador, coloca lá. O clube, como muitas vezes não se predispõe a, digamos assim, aí atrás realmente pesquisar como é que está a vida do jogador, ou faz alguns acordos que nós não sabemos, eu acredito que seja assim, faz alguns acordos que nós não sabemos, e aí aceita 7 jogadores que não tem uma qualidade nem de jogar em Série E, que não tem nem Série E. O Brasil, pelo menos até agora, só tem a Série D. Como já foi dispensado no Sport, nós tivemos lateral direito, que Matheus Alexandre, impressionante, com um cara alto, comprido para ser um fundista, com 100 metros livres, né, atletismo, mas jogador de futebol, não sabia apoiar, não combatia, atrapalhava, tanto é que atrapalhou, mesmo não cometendo pênalti do Palmeiras, aquele pênalti catastrófico que o seu Bruno Arleu marcou, né, com combinato do VAR, né, uma vergonha, que continua, porque ele apitou depois Bahia e Grêmio. Bahia inventou outro pênalti para o Grêmio, inventou do Palmeiras para o Palmeiras ganhar para o Sport, e inventou o do Grêmio para o Grêmio ganhar para o Bahia, ambos times prejudicados do Nordeste. Bruno Arleu, viu? Rápido Carioca. Por sinal, o Rio de Janeiro não produz, na grande maioria, é histórico isso, o Rio de Janeiro não produz bons árbitros, pelo contrário, produz árbitros polêmicos e muitos deles desonestos, né? Porque você errar uma partida, vai ser errar frequentemente, e encontra um certo grupo de clubes de região, como a nossa região Nordeste, Centro-Oeste também, a Norte, mas principalmente Nordeste. O que o Nordeste já foi prejudicado para a arbitragem passa de qualquer limite. Não é muita coincidência, tá? Mas não é coincidência, porque eu sei. Mais adiante eu estou preparando os meus vídeos, os meus comentários ainda sobre as arbitragens da década de 80, década de 90 e também dos anos 2000. Mas voltando sobre o Sport. Então, se dispensou Matheus Alexandre, se dispensou Bruno, né, que veio do Náutico, se dispensou Lenobato, que é um jogador que veio estrangeiro, que tem a dupla nacionalidade da América do Sul, e conseguiu se demitir o treinador Pepa, treinador equivocado,
sabe, escalando mal o time, jogador que não entrava, não produzia, ele não conseguia mexia tardiamente. Veio o treinador, outro português, que é o modismo. Pernambuco tem o Brasil tem um costume feio, né? De modismo. Um começa a fazer uma coisa, todo mundo sai copiando, né? E Pernambuco tem essa... Não, se todo mundo está treinador português, por que o esporte não pode fazer? Aí errou uma vez, trouxe um treinador pior do que o primeiro, em 4 partidas, não disse para que veio, né? Empatou um jogo, perdeu 3, né? Perdeu de goleada na estreia, não quis assumir, disse que estava como se não valesse. Como é que não valeu? Ele estava à beira do campo. Ele já entrou com o time modificado, entrou com o Matheus Alexandre, que eu citei agora, lateral direito, e botou o Hereda, que é o melhor lateral que o Sport tem. Inclusive, para atual como está jogando o Cariús, se Hereda for para a esquerda, joga melhor do que o Igor Cariús. Ok? Então, escalou mal, 3 zagueiros, 2 deles também não disseram para que vieram para o Sport, não era nem para ser reserva. Antônio Carlos do Palmeiras e Lucas, esqueci o sobrenome agora, que veio do Bragantino. Não era para estar vestindo a camisa do Sport. Como outros foram embora, Bruno Maia, que eu citei do Náutico, Carlos Alberto, que o Sport, ainda o senador insistiu em colocar ele na partida contra o Mirassol, que o Sport perdeu por 1-0 no domingo, também não produziu nada, não vai produzir, foi outra enrolação, que eu não sei como é que um jogador dessa qualidade, porque jogou no Botafogo, qual é o problema de jogar no Botafogo? Tem muito jogador na região que joga bola. Nós temos, por exemplo, o Cauê do Central, um meia, não sei exatamente onde veio, bom jogador de passe, se desloca bem, mas ninguém fala porque é do Central. Agora, se fosse um jogador que viesse de Portugal, aí a gente pode trazer, sem nem saber se o cara prestava ou não. Então, minha gente, pé no chão. O próximo treinador que vai vir, ou inclusive o Antônio foi demitido também, 4 partidas só. Quer dizer, outra contratação equivocada. O time mal escalado, o time voltou tanto contra o Mirassol, que o centroavante, Pablo, está marcando no 5 central para trás. Eu nunca vi o centroavante voltar tanto na minha vida. Então como é que o Sport podia ter jogada de contra-ataque se o treinador escalou o time todo para trás? Time sem garra, errando passe, tocando bola de forma equivocada. Enfim, é muito erro. E outro detalhe importante para fechar o vídeo, que está um pouco extenso: o time, os treinadores que passam por aqui, esses últimos, não utilizam prata da casa. Pedro Lima foi vendido para a Inglaterra, lateral direito. Zé Lucas foi para a seleção de novo, foi convocado de novo, é uma exceção. Outros jogadores foram emprestados. Os que foram emprestados, como exemplo, Fábio, o volante, Fábio Matheus, joga melhor do que esses caras que estão jogando aí. Pelos portugueses aí, só o zagueiro. É um zagueiro que jogou mal contra o Cruzeiro, foi sacado do time porque jogou uma partida. Tem Etienne, que não tá, já voltou de cirurgia, etc. Está pronto para voltar, o treinador não escalava. Agora não vai escalar mais, foi botado para fora. E o próprio Pepa também. Então, quem contrata mal. Quem está gerindo, está gerindo mal. Tem que parar com isso. É contratar jogador da região, dar oportunidade à prata da casa, base. Os grandes times do futebol de Pernambuco estão no forma geral do Brasil. Tem como base os jogadores formados na casa. O Sport, por exemplo, 94, vamos supor. Base. 87 tem jogador da base, da região. O Náutico, que foi hexa, Santa Cruz Penta, a maioria dos times de Pernambuco, bons, foram formados na região ou do Nordeste ou de Pernambuco. E esse camarada insiste em trazer jogador de fora sem qualidade técnica. Gasta uma fortuna para trazer um salário exorbitante e os da casa ganham pouco, considerando, não tem oportunidade sequer de ficar no banco para jogar. Quando estão na pindaíba, quando estão perdendo para todo mundo, aí bota o menino na fogueira. É para lançar jogadores, não é só pensando em vender, não. É pensando em o Sport crescer. Porque quem pensa em lançar jogador para vender só, não vai chegar a lugar algum, não. É só o mercado de venda. O jogador nesse forma está sendo vendido. E traz um bocado de jogador caro que não rende nada. Os portugueses estão aí. Alguns jogadores da Sul-Americana, Uruguai, Argentina, que não estão rendendo bem agora. Então, tem que parar com isso. Evidentemente, com um bom time, tem que ter um jogador experiente, um bom goleiro, um bom zagueiro experiente, um meio de campo volante experiente, um atacante. Mas o restante é jogador da região que quer vencer, que quer correr, como é que se diz?
se matar em campo, se doar em campo para poder vencer na vida. Então, é isso que eu falo para vocês. Vamos acreditar que a mentalidade do esporte tem mudado. Pelo menos tomou uma atitude de demitir um treinador de forma equivocada, que foi contratado, foi demitido antes que acontecesse pior. Eu acredito que o treinador que vem agora deve ser um treinador com mais critérios. O esporte vai ter um mês para parado por causa da paralisação dessa Copa do Mundo de Clubes, que, na minha opinião, no Nordeste, eu mesmo não vejo nenhuma importância, porque não tem Nordeste. Né? Assim, para a gente ter... Paralisa o campeonato todo, por causa do campeonato, tudo bem, quem criou, né, vai lá, dá ibope para quem quiser, mas o que me interessa para mim é a Copa do Nordeste, que foi adiada, suspensa por causa de calendário, e o Campeonato Nacional. Um abraço para vocês, até a próxima, dá um like, se inscreve, para o nosso canal crescer, e a gente poder melhorar um pouco as apresentações e a qualidade dos nossos vídeos. Foi um pouco longo, mas foi necessário para a gente poder trocar uma figurinha com vocês. Obrigado, queridos e queridos. Até a próxima. Mais uma vez, se inscreve, dá um like, que a gente agradece, o Tio Apa agradece. Obrigado, tudo de bom. Até a próxima. Sucesso.